Olá, meu nome é Maurício. Hoje nós vamos apresentar um caso muito interessante feito pela nossa equipe de alinhamento comissural em um acesso vascular alternativo para TAV. Então, trata-se de um paciente masculino de 83 anos, com histórico de DPOC, era um paciente com histórico de tabagismo prévio muito importante. Em tratamento atual para adenocarcinoma de próstata, o paciente está sendo submetido à radioterapia e quimioterapia, tratamento da neoplasia. Paciente também com doença arterial periférica e doença arterial coronariana. Em 2018, ele foi submetido a implante de stent na DA e, além disso, é um paciente renal crônico que dialisava 3 vezes por semana. Esse paciente tinha uma fístula em membro superior esquerdo, através da qual ele realizava diálise 3 vezes por semana, e veio encaminhado ao nosso serviço por estenose aórtica. Tinha uma propedêutica típica de estenose aórtica e se apresentava com uma classe funcional NIRA 3. O eletrocardiograma mostrava um bloqueio de ramo direito com BDAS em ritmo sinusal. E considerando as comorbidades, idade e todo o contexto de abordagem proposta para a cirurgia de troca valvar, ele apresentava um Euroscore de 5.9, configurando como risco intermediário para intervenção, e um STS de 9.7, ou seja, um risco elevado. Todo esse contexto de 83 anos, com neoplasia em atividade, doença arterial obstrutiva periférica e doença coronariana sendo levados em consideração. O ecocardiograma, como os senhores podem observar, ele mostrava uma fração de ejeção preservada, até superestimada pelo método de Simpson. O paciente apresentava uma área valvar de 0,6, vocês conseguem observar a imagem do jato da estenose aórtica ao ecocardiograma, com um gradiente médio de 55 milímetros de mercúrio. Em seguida, o paciente foi avaliado para a abordagem percutânea dessa estenose aórtica. Foi considerado um risco cirúrgico alto e foi encaminhado à nossa equipe para avaliação. O paciente, em seguida, foi submetido a uma tomografia cardíaca para nós avaliarmos o tamanho do anel, o tamanho do seio de valsalva, a altura de coronários e os acessos para a realização dessa intervenção. Aqui no anel, os senhores podem observar uma área de 467 milímetros. Nós fazemos esse mapeamento para definir a escolha da prótese a ser utilizada, ou seja, o tamanho adequado de prótese de acordo com cada paciente, um perímetro de 78 milímetros, certo? E aqui esse pontinho branco que os senhores podem observar na medida do anel é uma calcificação em direção à via de saída. Isso não é incomum em pacientes com estenose aórtica, com calcificação importante dos folhetos, eventualmente apresenta também essa calcificação para a via de saída. Essa é uma condição que potencialmente oferece alguns riscos, como aumento de chance de marca-passo, até mesmo ruptura de anel, então tem que tomar um cuidado extra nesses casos. Aqui à direita, os senhores podem ver os seios de valsalva, com um diâmetro de 30, 32, 34, são diâmetros confortáveis para implante de prótese. Essa medida é feita acima da altura do anel aórtico, e quando nós formos avaliar as vias de acesso, nós sempre temos que lembrar que 90, 95% dos nossos procedimentos de TAV são feitos pela via femoral, ou seja, pelas pernas, né, através da artéria femoral. Nós observamos uma calcificação extremamente acentuada de todo o trajeto aortoilíaco. Os senhores podem observar com vários segmentos de dilatação e calcificação nesse trajeto, com diâmetros extremamente reduzidos, com diâmetros na ilíaca comum esquerda de 3 a 5 milímetros e na ilíaca direita, externa direita, por 4,4. Esses diâmetros, essa calcificação, infelizmente, eles nos limitam em relação ao tratamento transcatéter. Não há orifício, lumen suficiente para a gente navegar com a prótese e com o introdutor. Então, nós temos uma questão de limitação importante. Nós não conseguiríamos utilizar as artérias femorais nesse caso, ou seja, a femoral está fora de cogitação. O paciente tem uma fístula no membro superior esquerdo, que também nós não poderíamos abordar. Então, algumas outras vias de acesso alternativo têm que ser cogitadas.
No caso, nós avaliamos a tomografia em relação à artéria axilar e artéria subclávia, buscando um diâmetro mínimo para essa intervenção. E aqui os senhores podem ver que na artéria axilar o paciente apresentava um calibre adequado de 8 por 8 milímetros, um calibre bem confortável para implante de TAV. Entretanto, na artéria subclávia já havia uma estenose, um estreitamento luminal importante, um calibre mínimo de 8 por 5,8, que é um calibre realmente desafiador para TAV. Então, considerando os sintomas do paciente, o fato de não ser possível a abordagem cirúrgica ter sido descartada em discussão com o Heart Team e não ser possível a abordagem pelos membros inferiores, pelo trato femoral, nós, em seguida, planejamos como seria esse procedimento pela artéria subclávia axilar direita. Então, em virtude do tipo de procedimento a ser realizado, nós consideramos melhor o planejamento com uma anestesia geral, um ecocardiograma transesofágico para nos guiar o procedimento, funcionar um acesso radial direito com calibre de 7 French, realizar uma cineangiocoronariografia antes do procedimento para avaliar a presença de doença arterial coronariana. Em seguida, nós realizaríamos uma angiografia de todo esse trajeto subclávio axilar para ver se haveria um calibre mínimo e definir local de punção junto com o ecocardiograma. E, em seguida, posicionar um fio para proteção dessa via de acesso. A prótese escolhida foi uma Accurate Neo2. Ela é uma prótese autoexpansível, de característica supraanelar, para ter uma área efetiva maior e nos permitir um gradiente menor, e nós consideramos também realizar um implante sob técnica de alinhamento comissural, para conseguir uma altura ótima de dispositivo desse implante. Então, o primeiro passo, como nós falamos, foi a punção da artéria radial direita e a realização da cineangiocoronariografia. Esse exame mostrou uma estenose grave na DA proximal, no segmento antes do stent, e várias estenoses difusas na artéria coronária direita, tanto no trajeto terço médio, quanto distal e na artéria ventricular posterior direita. Em seguida, nós seguimos o planejamento. Isso é super importante nesse tipo de abordagem, sempre seguir um planejamento. Nós realizamos a injeção de contraste no trajeto da artéria subclávia axilar para definir o local de punção. Aqui abaixo, os senhores podem ver a punção sendo realizada através do vídeo e o fio avançando. E nós também puncionamos a artéria femoral para demonstrar que realmente era totalmente inviável até o implante a utilização dessa via para introdutores comuns de 6 French foi, infelizmente, inviável. Então, após a injeção nos membros inferiores, os senhores podem observar que a via não foi considerada adequada para nenhum tipo de abordagem, nem para a utilização de um catéter pigtail para nos guiar em relação ao implante. Então, o primeiro passo, nós realizamos a injeção com contraste, uma ortografia com o catéter pigtail no primeiro vídeo, demonstrando a aorta e a posição da válvula aórtica. Em seguida, pelo fato da Accurate Neo ser uma prótese autoexpansível, nós comumente realizamos a pré-dilatação para garantir que ela consiga ter uma expansão adequada do nitinol após o implante. Como os senhores podem ver no vídeo do meio, o balão cristal 23 sendo expandido. E no último vídeo, os senhores podem observar, depois de retirado o balão, mantido o fio Safari, a navegação da Accurate Neo até o local de implante. Nessas circunstâncias, é muito importante nós realizarmos algumas considerações. A primeira é a cúspide overlap, que é quando nós colocamos uma projeção de implante, como os senhores podem ver, no qual as duas cúspides elas ficam sobrepostas. Então, na imagem à esquerda, nós fizemos uma cúspide overlap do seio não coronariano. Nesse caso, a upper cell está para o lado esquerdo. Isso nos garante uma altura de implante de prótese adequada, ou seja, o mais alta possível, para garantir tanto um perfil hemodinâmico melhor quanto uma taxa menor de marca-passo. E, em seguida, nós fazemos uma projeção no qual o seio coronário esquerdo fica isolado, nos mostrando que não há nenhum obstáculo
na upper crown, na free cell, que potencialmente possa ocluir a coronária esquerda. Então, aqui vocês podem observar isso que nós comentamos. Na projeção de cúspide de overlap, nós vemos a free cell no lado esquerdo. Nessa projeção de overlap do seio não coronariano, nós utilizamos para nos guiar em relação à altura do implante da célula. E na cúspide de overlap do seio coronário esquerdo, os senhores podem observar, ela nos permite avaliar aonde que ficaria esse poste, ou esse implante em relação à coronária esquerda. Nós, idealmente, não evitamos que esse poste fique de face para a coronária esquerda, de modo a evitar uma oclusão de coronária. Então, como inicialmente essa free cell estava direcionada, apontando para a coronária esquerda, nós realizamos um movimento anti-horário, o que nos permitiu liberar essa free cell para o lado adequado, evitando assim uma oclusão de coronária, que seria um evento catastrófico. Como nós tínhamos uma limitação de acesso, ou seja, nós não conseguiríamos utilizar o membro inferior para nenhum tipo de abordagem, e o membro superior esquerdo tinha fístula, nós fizemos uma punção de acesso único. Então, através do próprio introdutor da prótese, com o uso de um introdutor 4 frente, nós colocamos um catéter que nos permitiu fazer uma injeção para mostrar a altura da prótese durante a liberação. Fizemos uma ortografia final e, por fim, nós tivemos a liberação do dispositivo na altura que nós gostaríamos. Importante mencionar que a punção de acesso único não é algo realizado cotidianamente na nossa prática, mas existem circunstâncias excepcionais como nesse caso. A seguir, nós temos que considerar a seguinte questão, né? Nós temos um paciente com uma punção de um acesso calibroso na artéria axilar subclave e tem que se considerar a hemostasia, né? Como vamos fechar esse orifício. Nós optamos por realizar o implante de um stent recoberto no primeiro vídeo. Então, o implante do stent ele é realizado, ao passo que nós realizamos a compressão do segmento que nós estamos fazendo a hemostasia, e nós utilizamos, nesse caso, um stent recoberto Livestream 9x60, e à direita, os senhores podem observar o fechamento muito adequado desse sítio de punção com a angiografia final. O eletro pós-TAV mostrou os mesmos achados, ou seja, o paciente não teve nenhuma alteração eletrocardiográfica, continua em ritmo sinusal, com bloqueio de rão que já apresentava previamente, e essa é uma característica dessa prótese, é uma prótese que nos permite um acesso mais fácil às artérias coronárias pela configuração geométrica e pelo design dessa prótese. Em seguida, nós planejamos, em segundo momento, a angioplastia da artéria coronária direita. Como os senhores podem observar, é uma artéria com bastante calcificação, qual nós utilizamos terapias de modificação de cálcio. Foi usado um balão Wolverine, que é um balão com lâminas para fazer um scoring, para fazer uma modificação desse cálcio, e o dispositivo Rotablator, que também faz uma aterectomia dessas placas de cálcio. Vocês podem observar o aspecto angiográfico final bastante satisfatório dessa artéria após a terapia com Rotablator e com implantes desistentes. Então, o paciente no follow-up manteve uma fração de ejeção de 65%, a prótese ficou muito bem posicionada, com gradiente médio de 5 milímetros e não apresentou nenhum leak. Ele teve alta hospitalar no 5º dia e recentemente passou na nossa consulta de follow-up, atualmente está em 2 meses de segmento, totalmente assintomático e sem nenhuma queixa. Uma melhora importante na qualidade de vida, especialmente em relação aos sintomas de dispneia. Em seguida, está planejado um tratamento do aneurisma de aorta abdominal com a equipe da vascular e também a abordagem dessa doença suboclusiva aortoilíaca. É um caso muito interessante, que nós temos vários aspectos a serem abordados, desde o acesso único em artéria axilar, quanto ao tratamento dessas lesões coronárias pós-implante TAV. Então, espero que vocês tenham gostado. Naturalmente, fico à disposição para qualquer esclarecimento, qualquer dúvidas. E até a próxima. Obrigado.